Oi, gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Vamos dar continuidade ao modernismo, né? Hoje, o movimento propriamente dito. Nós paramos no pré-modernismo. Nós vimos toda a história do pré-modernismo antes das aulas remotas, né? Nas aulas presenciais, a gente viu o pré-modernismo, que é um movimento. Na verdade, não é ainda um movimento, né? Nós também já discutimos sobre isso. Não é ainda um movimento, mas é uma preparação que os escritores, que os artistas tinham para a entrada de uma nova mentalidade literária, né? E não mexeu apenas com a literatura e a literatura escrita, mas mexeu com a pintura, com a escultura, com a música, com tudo, né? O homem, a tendência a partir do pré-modernismo era ter uma nova mentalidade, era ver a vida, o Brasil de outra forma, encarar de outra forma. E para isso nós discutimos que o pré-modernismo pregava a ruptura, a quebra de padrões, né? A gente discutiu isso em sala de aula. Eu creio que vocês lembram dessas aulas de literatura. Antes do pré-modernismo, nós vivenciamos o parnasianismo, o simbolismo. Nós fizemos, inclusive, tarde literária com eles, né, esses movimentos. E o parnasianismo, que era aquele movimento que pregava arte pela arte, numa linguagem rebuscada, e a intenção era puramente estética, né? Sem nenhum engajamento social. O simbolismo, que não pregava essa arte pela arte, mas uma arte psicanalista, né? Uma arte misteriosa, cheia de enigmas, né? De mistérios. E uma linguagem altamente rebuscada, também não deixava de ser uma cópia do parnasianismo, um movimento muito, mas muito criticado quando a gente chega no pré-modernismo e mais precisamente no movimento que é o modernismo, ok? Então, o pré-modernismo, como nós vimos, foi uma preparação, né, para a entrada do modernismo no Brasil. Porque até então a gente só copiava o que vinha de fora, né? Primeiro os movimentos aconteciam na França, na Europa, em Portugal, depois era que vinha para a gente. A gente, na verdade, vivia uma arte de importação. Ok? É exatamente isso. Nós copiávamos, nós não tínhamos nada nosso. E esse movimento agora prega isso. Prega vivenciar o que é nosso, valorizar o que é nosso. Então, se hoje você vê uma música nossa, um poeta nosso, mas assim, lembrem-se que não foi assim não. Que muitos, né? Muitos foram para as ruas, né? Brigar por este momento, brigar, né? Chocar as pessoas, ser motivo de escândalo. Muitos foram exilados por conta desse comportamento, né? Por conta dessa nova mentalidade. Nós vivemos hoje numa literatura contemporânea, onde todos os ritmos, né, devem ser valorizados, devem ser vividos, não deve ter mais aquela prisão, né? Como no romantismo vivia no período da fantasia. A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, estava ali, mas o homem estava alienado àquela situação e fazendo uma poesia de idealização, de passar o tempo, de fugir da realidade. Entrou o realismo, quebrou esse romantismo, né, exagerado, esse sentimentalismo exagerado, pregou um pouquinho, foi de muita relevância, claro, naquela época, trouxe para os textos, para a pintura, para a poesia, para o romance, uma situação social, depois
quebra esse movimento, né? Como tudo na vida, tem o seu auge, né? Mas um dia ele sai e entra uma outra ideia. Veio o parnasianismo e nada mais de romantismo exagerado, nada mais de literatura engajada, se preocupar com problema social, agora é arte pela arte, mas também sai. E depois entra o simbolismo, que agora pregava uma literatura, uma visão psicanalista, misteriosa, enigmática, né, cheia de símbolos que nós vimos. Vocês trabalharam isso com muita propriedade nas tardes literárias, mas também chegou ao fim. Chegamos ao século XX. Nós estamos no século XX, mas vocês estão trabalhando uma mentalidade que surgiu lá no século XX, no início do século XX, ok? No início do século XX surge então o pré-modernismo, que o pré-modernismo, como eu já disse, não é um movimento, mas é uma preparação para o movimento, para o modernismo. É uma quebra, ele já começa a quebrar essas ideias, esses apegos às regras, né? Eles começam a quebrar os paradigmas que nós vivíamos numa poesia de importação e de paradigmas. Isso não mais, ok? Mas também não é assim. Levou anos, a gente viu isso em sala de aula. E hoje a gente vai ver as fases do modernismo. O modernismo se dividiu em 3 fases. Em 3 fases, né? Primeira, segunda, terceira, claro, né? E nós vamos ver a primeira fase. Tem muitos detalhes, muitas coisas para a gente ver, e por isso já vou adiantando que esse vídeo a gente vai dar continuidade com outro vídeo, né? Para não ficar muito extenso, tá certo? Porque o assunto já é extenso, ainda que eu grave 10 áudios, 10 vídeos, aulas, mas eu ainda não esgoto o assunto, porque tem muita coisa para ser vista, e assim, como é algo que eu gosto muito, vocês sabem, eu gostaria de fazer mais, tá certo? Então, modernismo, a primeira fase do modernismo no Brasil, está aqui com vocês. Ocorreu em 1922. Veja, antes de acontecer o modernismo no Brasil, da 1922, já havia um movimentozinho, né, chamado de pré-modernismo, né, pré-modernismo que vem antes, preparando para esse momento, olha, 1922. 1922 até 1930 são os anos, né? Está demarcado aí a primeira fase do modernismo. Então, a primeira informação que um aluno de terceiro ano tem que ter em mente é que a primeira fase do modernismo, além de saber que o modernismo é um movimento literário que quebra qualquer regra, que tem como princípio quebrar qualquer regra, qualquer paradigma, tá certo? É a fase chamada de heróica. Quando chega essa primeira fase, uma característica marcante dessa fase é a fase heróica. Os escritores, os críticos literários chamam essa fase de fase heróica, porque foi um ato de heroísmo mesmo, foi muita coragem dos escritores, como Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, que a gente viu, Graça Aranha, a gente viu em sala de aula como esses homens trabalharam, né, para que isso fosse acontecendo, né, e outros que a gente ainda vai ver neste momento. Então, uma das informações que um aluno de terceiro ano vai fazer Enem, que não só vai fazer Enem, mas que isso serve para a vida, é que a primeira fase do modernismo brasileiro aconteceu no ano de 1922 e foi até 1930, tá certo? Tendo início logo após a Semana da Arte Moderna. O que é a Semana da Arte Moderna, minha gente? É um evento. Foi um evento que aconteceu exatamente em 1922, no Teatro Municipal de São Paulo, nos dias de 11 a 18. Tá certo? Escritores como Manuel Bandeira,
Mário de Andrade, Oswald de Andrade e outros, tá certo? Se reuniram, deram o máximo de si para que esse movimento acontecesse no Brasil, né? E que fosse pregada agora uma nova mentalidade, ok? Então, outro ponto importante para a gente também discutir é que traz como propostas inovadoras para a arte e para a sociedade em geral. Não é a quebra de ruptura, de paradigmas? Então, o cenário agora é outro, a visão agora é outra. Como reconstruir a cultura brasileira sobre bases nacionais, revisar de forma crítica o passado histórico e as tradições, eliminar a ideia fixa de colonizados apegados aos valores estrangeiros. Tá certo? Neste momento, surgiram 4 movimentos que a gente não vai aprofundar, porque isso é digno de outro vídeo, de outra aula, tá certo? Que foram os movimentos pau-brasil e antropofágico, que eu já até iniciei com vocês no período das aulas presenciais, quando estávamos nas aulas presenciais, foram movimentos inspirados por Oswald de Andrade. Oswald de Andrade e Oswaldo de Andrade, tanto faz dizer, certo? Eu prefiro Oswald de Andrade, foi como eu aprendi com os meus professores de literatura na época da faculdade. Pau-Brasil e o movimento antropofágico pregavam, minha gente, era um movimento dentro desse próprio movimento, tá certo? Que pregava uma literatura, uma produção que fosse puramente brasileira, exaltasse o povo brasileiro, visse as dificuldades, visse os problemas, enaltecesse a nossa cultura, algo nosso. Pau-Brasil e antropofágico, que fosse uma literatura não mais que copiasse o modelo da França, Portugal, mas que fosse uma literatura nossa, é uma literatura puramente brasileira, ok? A inspiração, quem inspirou esses movimentos, o mentor desse movimento, o maior expoente foi Oswald de Andrade, ok? Surgiram mais 2 movimentos, também chamados de Verde e Amarelo e Grupo ANTA. Plínio Salgado é o seu mentor. Mas esses movimentos Verde e Amarelo e Grupo ANTA, que é também chamado de Escola de ANTA, e depois foi chamado Verde e Amarelo e Grupo ANTA, depois foi chamado de um só, Escola de ANTA. ANTA, né? Parece engraçado. Mas era um movimento também literário que pregava uma literatura extremamente nacionalista. Era tão nacionalista que ele foi adjetivado de ufanista, né? O que é uma pessoa ufanista, né? É aquela pessoa que tem orgulho exagerado do que é seu. Então a poesia ela passou a ter esses exageros, não só na poesia, estou falando de escrita porque é o nosso foco principal, né? Que é a poesia, o romance, mas isso também refletiu na pintura, na escultura, na música, em todas as manifestações artísticas e literárias, com esses movimentos, pau-brasil, antropofágico, Verde e Amarelo e Grupo ANTA, ou Escola de ANTA, que depois foi denominado Escola de ANTA, Verde e Amarelo e Grupo ANTA, depois chamado de Escola de ANTA. Então, Verde e Amarelo e Grupo ANTA pregavam uma literatura exagerada, de nacionalismo. Tão exagerada que, se você for se aprofundar nesse assunto, você vai ver que os seus idealizadores enfatizavam o retorno à linguagem tupi-guarani. Lembram do tupi-guarani? Quem era que falava tupi-guarani? Os primeiros povos, né, que estavam aqui no Brasil, porque o Brasil não foi nada descoberto, né? O Brasil foi, na verdade, eu acho que o professor de História já ensinou para vocês, já discutiu isso com vocês, na verdade foi invadido, né? E aqui já havia um povo que falava tupi-guarani. E
nessa poesia de Verde e Amarelo e Grupo Anta, eles enalteciam isso, eles traziam isso à memória. Então, era uma poesia. O que vocês devem compreender desses movimentos pau-brasil, antropofágico, Verde e Amarelo e Grupo Anta, é que eles faziam uma poesia nacionalista, em que enaltecia o Brasil. O foco agora é o Brasil. Não é mais inspirados nos modelos de não sei quem das quantas, não. No país tal. O país tal não vai mais servir de modelo para o Brasil. Tá certo? Essa é a mentalidade desses homens. Por isso que nós temos uma literatura, uma arte nossa, e que é tão valorizada lá fora. Veja que alguém contribuiu para que você vivenciasse isso hoje. Ok? Então, e que essa poesia, gente, vale salientar que essa poesia servisse de modelo para os outros, tá certo? Que nós fôssemos exportadores artísticos e não mais imitadores de outras culturas. Certo? Espero que vocês estejam entendendo. Vamos dar continuidade. Essa imagem aqui, olha, ela reflete, ela caracteriza, na verdade, né, a palavra é essa, caracteriza esse movimento antropofágico. Eu também não vou me aprofundar nessa imagem, mas a história dela é muito interessante. É importante que vocês vejam o que é esse. Essa imagem aqui é chamada de Abaporu, é esse nome mesmo, não sei se vocês já ouviram, né? Abaporu, que significa homem que come gente. De Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, na época, era esposa de Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, que é o idealizador do movimento pau-brasil e antropofágico, tá certo? Ela presenteou o marido, acho que com algum intuito, não no que ele queria. Mas como ele era o idealizador, ele casou essa imagem ao movimento. Mas leiam sobre essa imagem, é importante, tá certo? Isso aqui é a fala de Oswald de Andrade. Só a antropofagia nos une. Veja o que ele disse, né? Só nos une como? Vamos lá. Socialmente, economicamente e psicologicamente. Ok? O resto está em inglês, deixa para Carol. E aqui reflete... Aqui é uma característica, nessa imagem aqui é uma característica da poesia antropofágica. A poesia antropofágica é uma poesia que valoriza o que é nosso, que enaltece o que é nosso, que trabalha com o que é nosso e não mais com o que vem de fora. O que vem de fora não é mais modelo para a gente, não deve ser modelo para a gente, tá certo? Essa é a mentalidade do artista da época, do escritor da época, Oswald de Andrade. Vamos continuar. Aqui está o movimento, né? Os movimentos verde e amarelo e ANTA, que depois foi chamado de Escola de ANTA, certo? Movimento Pau-Brasil foi criado em 1924 e foi até 1930, que é onde termina a primeira fase do modernismo e já entra uma outra fase, que é chamada segunda fase, claro, né? Que nós vamos ver em outro slide, em outra aula, certo? Aí a valorização, vamos ver o que aqui prega. Valorização da cultura nacional, poesia primitiva, crítica do passado histórico, a aceitação dos contrastes brasileiros como formadores de nossa cultura. Veja, não tem nada de ninguém, é tudo enaltecendo o que é nosso. O verde e amarelo e o grupo ANTA não fica de fora, olha, é a mesma mentalidade, é a mesma temática. O mesmo objetivo. Cadê o mouse? Sim. Nacionalismo puro, primitivo, sem qualquer tipo de influência, movimento de reação contrário ao pau-brasil. Contrária no sentido de que ele era mais exagerado, tá certo? O sentimento de nacionalismo, patriotismo, era tão exagerado que ele chamou esse grupo, os críticos chamam esse grupo de ufanistas. Ufanismo, né? É
aquela pessoa que tem um sentimento de orgulho, de exagero, de paixão, exagerada nos seus sentimentos. E o Verde Amarelo e Grupo Anta, eles eram exagerados nos sentimentos. Esse poema de Cassiano Ricardo também reflete esses movimentos. Eu vou ler para vocês. Poemas, né? O título dele é Pra Lá, Pra Cá. E começa a longa história do navio que ia e vinha pela estrada azul do Atlântico. Ia, levando pau-brasil e homens, cor da manhã, filhos do mato, cheios de sol e de inocência. Vinha trazendo degredados. Ia, levando uma esperança. Vinha trazendo foragidos de outras pátrias para a ilha da bem-aventurança. Ia levando um grito de surpresa da terra criança e vinha abarrotado de saudade portuguesa. Caracteriza também esse movimento. Nessa época, em 1922 até 1930, minha gente, de acordo com o contexto histórico, estava acontecendo várias coisas, né? E isso tudo refletia também na pintura, na escultura, na música, em todas as manifestações artísticas, disso não tenha dúvida. Em 1922, por exemplo, o que era que estava ocorrendo? A fundação do Partido Comunista, rebelião do Forte de Copacabana, centenário da independência, desculpem, lá no Rio de Janeiro. Primeira transmissão radiofônica no Brasil. Isso é assunto para que vocês revejam e, se não viram, prestem atenção nas aulas de história, né? Porque a literatura, como eu sempre digo, ela está muito casada com história. A gente precisa entender o que estava acontecendo naquela época, porque o homem se comportava dessa forma e porque o homem estava escrevendo dessa forma, estava pintando desta forma, estava... qualquer manifestação artística que ele estivesse fazendo, era porque o meio, de alguma forma, estava contribuindo para isso, tá certo? E tudo isso refletia na arte. Em 1925, lei que concede 15 dias de férias anuais aos empregados dos estabelecimentos comerciais, industriais e bancários, porque está pequeno a letra. Novo presidente em 1926, Washington Luiz. Em 1927, Partido Comunista é considerado ilegal. Direito de voto para as mulheres. Primeira linha do Correio Aéreo. A Varig inicia suas atividades. Em 1928, Getúlio Vargas assume o governo do Rio Grande do Sul. Lançamento da revista Cruzeiro, acessível ao grande público. Em 1929, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Em 1930, que é onde termina a primeira fase do modernismo, né? Estava acontecendo o assassinato de João Pessoa. Governador da Paraíba, Washington Luiz é deposto e Getúlio Vargas toma posse como chefe do governo provisório. Um decreto dissolve o Congresso Nacional e inicia a Segunda República, né? Eu acredito que o professor de História, acredito não, eu tenho certeza que o professor de História vai falar bem melhor desses aspectos históricos que estavam acontecendo e que isso refletia na forma do homem encarar a pintura, o romance, a poesia, certo? Vamos dar continuidade. Essas revistas, minha gente, contribuíram, né? Contribuíram para que o movimento se propagasse, tá certo? A revista Claxon e a revista de Antropofagia. É preciso gravar também essas revistas. Pode acontecer, né? De repente cai no Enem, quem vai fazer Enem, né? Acho que não, mas é bom gravar, é importante. Quais foram as revistas da época que contribuíram para a propagação do modernismo na primeira fase no Brasil, né? Claxon e a revista Antropofagia, que é uma lembrança do movimento antropofágico, certo?
Semana da Arte Moderna, né? Lembrando que foi com a Semana da Arte Moderna em 1922, novamente. 1922 é que começa a primeira fase do modernismo no Brasil, ok? Com a Semana da Arte Moderna, um evento que aconteceu entre o dia 11 e o dia 18 de fevereiro de 1922, no Teatro Municipal de São Paulo. O modernismo, motivado pela insatisfação com a cultura vigente, qual era a cultura? Simbolismo, parnasianismo, ok? Que se submetia aos modelos estrangeiros e pela necessidade de uma arte com a cara do Brasil. Vejam que o foco do modernismo é uma poesia que se volta para o Brasil, que esteja a serviço do Brasil. Movimento de 3 dias no Teatro Municipal de São Paulo. Participaram pintores desse movimento, escultores, literatos, arquitetos e intelectuais em geral. Veja que foi uma mudança em todos os aspectos sociais, né? Não só foi o que fazia o poema, não. Foi todo mundo. Entre eles, Graça Aranha, a gente já viu lá no pré-modernismo. Teve a iniciativa e apresentaram-se com eles artistas Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Tarsila do Amaral, ainda temos aqui ainda Anita Malfatti, de Cavalcante, ok? Foram os grandes homens, é chamado até de grupo dos 5. Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita de Cavalcante. Manuel Bandeira não está inserido, mas também deu sua grande contribuição, ok? Essa manifestação artística causou impacto e foi mal recebida pela elite paulista. Por que tudo acontece em São Paulo, né? Porque eu perguntei a um professor de história e o professor de história me disse que porque antigamente São Paulo era o berço, minha gente, era o berço dessas novidades, tá certo? Então tudo acontecia em São Paulo. Mudar de um movimento para o outro vai acontecer em São Paulo, porque lá era o berço, era o lugar onde todas as novidades aconteciam. Mas possibilitou a abertura de um debate a respeito da difusão de novas ideias para a arte nacional. Então, o objetivo do modernista, do poeta modernista, do escritor modernista, é quebrar paradigma, é chocar, tá certo? É mudar a mentalidade, é valorizar o que é seu, é incutir assim, olha, valorize o que é seu, a gente tem capacidade, isso é bonito, né? Pinturas de Anita Malfatti, Tarsila do Amaral. Essa que está no meu lado esquerdo, acho que é essa senhora, é a de Anita, coloquei na ordem. E Tarsila do Amaral, ok? Importante também vocês verem pesquisarem quais os nomes dessas pinturas, certo? Porque a gente também não vai aprofundar, eu vou deixar para a professora de arte. E essas pinturas refletiam a realidade do Brasil. Por isso que elas estão aqui. Porque é uma pintura moderna, uma pintura que tem a ver conosco, com o povo brasileiro, com o trabalhador, com o sertanejo, com a pobreza, com a miséria, com aquele povo trabalhador, tá certo? Com a gente. Modernismo brasileiro, então recapitulando, a primeira fase foi de 1922 até 1930. A partir de 1930 entra uma nova fase. Ela tem com um caráter anárquico, não é essa anarquia que vez ou outra a gente vê na sala de aula, tá certo? Anárquico é um movimento sério, tá certo? De pessoas sérias. Hoje ela tem um sentido pejorativo. Que anarquia é essa, né? Mas não tinha nada a ver com esse movimento, não. Heróico e destruidor. Destruidor de quê? De paradigmas, de regras, tá certo? Nós somos livres, eles pregavam a liberdade.
livre para pensar, livre para falar, livre para escrever. Nós temos essa liberdade. Liberdade de expressão, linguagem coloquial, valorização da linguagem do povo, ok? Você pega uma poesia de caráter parnasianista, você tem dificuldade de interpretar por conta da linguagem. Mas você pega um texto moderno, você não tem essa dificuldade, porque a linguagem te representa. A linguagem é tua, é nossa, tá certo? Então há essa valorização. Valorização poética do cotidiano, do nacionalismo, da paródia, do neologismo, da criação de novas palavras, da fala do sertanejo, ok? E quem são os mentores, os grandes, né? Que a gente pode destacar aqui. Oswald de Andrade, da minha direita para a esquerda, Oswald de Andrade, depois Mário de Andrade, e esse de óculos é Manuel Bandeira, ok? As características da primeira fase do modernista, né? Quais são as características? Entre tantas, eu elenquei a chamada da geração heróica, essa fase foi chamada de geração heróica, porque foi um ato de heroísmo. Houve toda uma preparação, houve todo um trabalho para que isso chegasse até a gente. Não foi assim, ok? Zerar tudo ou quase tudo que fora produzido em arte, desde o descobrimento do Brasil. Olha aí, ó, a destruição, anárquico, ok? A quebra das regras, senso de contemporaneidade. Quais são os problemas que o Brasil tem? A literatura ela tem que servir para isso, é um veículo de denúncia social. Eu tenho que me preocupar com o que está no meu entorno, a liberdade de expressão, a linguagem coloquial, fazer com que essa literatura atinja, chegue à massa, e não um grupinho, não a elite, mas a todos, que todos tenham acesso, né? Registro das origens nacionais, ruptura com o passado, engajamento político-social. Gosto muito dessa característica, porque eles acreditam, e eu também gosto muito, né? Se a literatura não serve para uma reflexão social, ela não cumpre muito o seu papel, né? Existem vários intuitos de fazer a literatura arte, né? Entretenimento, passatempo, mas ela também tem que cumprir com a função de política e social, reflexão, ok? Nós vamos dar uma paradinha e vamos fazer o próximo vídeo em outra aula. Espero que vocês fiquem bem. Eu deixei no último slide uma atividade, eu gostaria que vocês já começassem a realizar, tá certo? E até a próxima aula de literatura.